Ok, então, pessoal, continuando a nossa jornada sobre os termos e definições da família de normas 22300, vamos falar aqui de algumas siglas, tá, que são novas na família 22300, tá? Até as 15.999, que são as versões anteriores da norma de gestão de continuidade, essa sigla MBCO não aparecia, tá? Mas as normas 22.300, né, especificamente a 301, que é a norma de requisitos, e a 313, que é a norma de orientações, elas citam esse tempo, que na verdade não é um tempo, desculpa, né? É esse objetivo de continuidade mínima, né? Então ele fala de Minimum Business Continuity Objective, então MBCO. Gente, basicamente ele está falando o seguinte: quando a gente faz a BIA, um dos objetivos é a gente listar quais são os serviços e produtos prioritários para a organização, tá? Aí a norma agora, ela dá uma sigla para isso, é o MBCO, ou seja, é o mínimo nível de serviços e de produtos, aqui ó, necessários para que a organização continue atingindo seus objetivos durante uma interrupção, tá? Então, basicamente, a gente sempre faz a análise de continuidade de negócios pensando, né, no negócio que está acontecendo lá, né, bonito, maravilhoso, e acontece um incidente num determinado momento. A gente chama de momento D, momento I, enfim, tá? A partir desse instante pode haver uma interrupção. Então, eu estou pintando aqui, ó, uma interrupção, tá? Veja, entre o incidente e o momento em que acontece a recuperação, o que seria a recuperação? É o momento em que todos os serviços são restabelecidos com o mesmo nível de qualidade existente antes do incidente, tá? Entre o momento I e esse momento que eu vou chamar aqui de R, né, em que a recuperação aconteceu, tá? Entre esses dois momentos, alguma coisa tem que ser restabelecida, alguma coisa, tá? É o mínimo conjunto de serviços. E qual é esse mínimo conjunto de serviços? Ora, faz parte da gestão de continuidade determinar exatamente qual é esse mínimo conjunto de serviços, tá? Basicamente essa sigla fala disso. É algo que, inclusive, é necessário para que se faça depois a BIA, que é a análise de impacto de negócios, né? Que é um termo que a gente também vai ver, tá bom? A gente vai ter oportunidade de trabalhar todos esses conceitos um pouquinho melhor quando a gente estiver falando das sessões normativas. Por enquanto é só o primeiro contato com alguns termos, tá? Se você está estudando esse assunto pela primeira vez, tá? É importante a gente ver junto desse termo, tá? Um outro termo que também é novo na família 22.300, que é o RPO. E o que vem a ser exatamente essa nova sigla RPO? Também é um objetivo, tá? Só que é um objetivo agora que ele chama de ponto de recuperação. Esse RPO, ele está mais associado à questão de informação, tá? Sabe aquela coisa da área de TI, dado, informação e conhecimento? É a isso que essa sigla se refere, tá? É o ponto no qual a informação precisa ser restaurada para possibilitar o restabelecimento de alguma atividade que depende dessa informação. Ou você pode também se referir, a norma às vezes faz isso, tá? Ela tem citado determinados conceitos ou siglas, e aí ela sugere, que eu nem traduzi, né? Outras expressões que também são utilizadas no mercado. Veja que existe uma expressão relacionada a dados aqui, ó, que aí ela inclusive é até mais explicativa, né? É a quantidade máxima de dados que você pode perder, tá? E a norma preferiu usar esse ponto objetivo ou objetivo de ponto de recuperação, enfim, eu preferia muito mais isso aqui, ó, porque já deixa muito mais claro de que se trata, tá? A quantidade máxima de dados que você pode perder. Imagine que você tem um banco de dados, por exemplo, né? E você imagina, se eu perder esse banco de dados, tá? E se eu for recuperar as informações que eu tenho, qual é a quantidade mínima de informações que eu preciso para sustentar a minha operação normalmente? Imagine, por exemplo, que você tem lá um e-commerce e você tem um compromisso com seus usuários que é um compromisso de um ano. Por exemplo, provas de TI, né? A gente tem material que o pessoal acessa
E aí a gente tem que garantir para o maior caso, que é a compra do plano anual, pelo menos um ano de acesso. Olha, um ano é o mínimo de informações que eu preciso ter, né, olhando para trás, inclusive numa eventualidade de uma interrupção, na medida em que algum usuário questionar o fato de que, olha, o sistema está fora do ar, a gente recuperou agora as informações todas, né, do nosso sistema e estamos restabelecendo o serviço. Aí alguém chega e fala, olha, eu comprei de vocês há menos de 6 meses. Aí eu não tenho nenhuma informação, porque eu vou falar, não, eu recuperei só os últimos 30 dias de transação. Não pode, né? A gente tem que ter no mínimo, então, pelo menos um ano. Na verdade, o ideal é que você faça os cálculos, né, relacionados ao qual é o custo de você ter backup, né, qual é a máxima quantidade de dados que você está disposto a guardar. Dependendo da situação, aí você vai fazer uma relação de custo-benefício. Na verdade, no caso do Provas, né, como não são tantos dados assim, a gente tem informações desde a primeira compra, na verdade, né? E agora você imagine uma empresa de telefonia, né? E que tem que guardar dados de todas as ligações que são feitas por todos os milhares de usuários que a empresa de telefonia tem. Tem que ter um limite aí para recuperação, né? Você não pode, nem mesmo a lei exige, depois de um determinado período, que a organização tenha, né, que ter guardadas todas as informações de ligações, de transações, etc., né? A legislação varia muito, às vezes 5 anos, 10 anos, na pior das hipóteses, tá bom? Ou na melhor das hipóteses, no caso. Então, esse RPO é uma nova sigla, tá, relacionada a isso. Qual é o ponto de recuperação após a interrupção? Se eu perder todos os meus dados, qual é a quantidade mínima de dados que eu preciso ter em backup ou numa plataforma redundante para poder restabelecer as minhas atividades, tudo bem? Então, MBCO e RPO, duas siglas novas. Continuando aqui, a gente tem algumas siglas que já são muito conhecidas, tá? O famoso MTPD, aí a gente está falando realmente de um tempo, tá? É o período máximo de disrupção ou de interrupção, né? Aceitável após um evento que cause alguma disruptura. Então, basicamente, esse período de tempo e este RTO, né, são os tempos mais conhecidos do pessoal que estuda ou já estudou gerenciamento de continuidade de negócio, tá? Aqui a gente tem o tempo para recuperação e aqui a gente tem o período máximo tolerável, né, de interrupção. Gente, imagine, né, de novo, você tem uma determinada atividade, a atividade está acontecendo normalmente, e de repente, opa, acontece um incidente e a atividade fica por um período interrompida, fora do ar, tá? Pergunta, qual é o tempo máximo que essa atividade pode ficar fora do ar sem que eu comece a ter um prejuízo inaceitável para o meu negócio? Então eu tenho que verificar, né, para as atividades em questão, o que é aceitável e o que é inaceitável. Em todo negócio, eu preciso, na verdade, em todo negócio, para cada uma das atividades, eu preciso ter essa resposta, tá? Analisar, investigar e planejar exatamente esses tempos máximos a partir dos quais, né, a interrupção passa a ser inaceitável, porque o meu negócio não pode mais suportar tal impacto, né? Para cada uma das atividades, eu preciso encontrar essa informação, esse tempo máximo de disrupção, interrupção, né? Disrupção é visto aqui por conta do termo em inglês, mas em português, embora o pessoal de gestão de continuidade até utilize disrupção, eu acho que nem existe em português esse termo. Mas enfim, esse ponto que eu desenhei aqui, ó, seria então o MTPD. Imagine que eu determine que se determinada atividade, a atividade 1 sair do ar, o tempo máximo que eu posso ficar sem ela é um tempo de 24 horas. Então, a partir de 24 horas, o impacto para o negócio passa a ser inaceitável, tá? Então, MTPD de 24 horas para a atividade 1. Perceba que isso aqui eu vou fazer para cada atividade.
Aí o que seria o RTO, gente? O RTO é você, a partir do MTPD, ou seja, o tempo máximo em que a atividade pode ficar fora do ar, né, sem causar prejuízos que sejam... Gente, olha só, prejuízo eu sempre vou ter, tá? Se houve um incidente, a atividade ficou fora do ar, no mínimo eu tenho aquela questão do prejuízo na imagem, né? Enfim, o susto lá que os meus usuários, os meus funcionários, a própria empresa vai ter. A gente está falando de prejuízo inaceitável, tá? E o que é aceitável ou não depende muito de uma coisa que a gente chama de apetite ao risco, né? Então, o que é aceitável ou não é algo subjetivo, depende muito do que a alta gestão determina que ela pode ou não aceitar, tá bom? Levando em consideração todos esses aspectos, tá? Organizacionais, culturais, o apetite ao risco, enfim, eu chego a essa informação aqui, por exemplo, tá? E aí, veja, se essa é a informação, se 24 horas é o período máximo tolerável, eu tenho que encontrar um RTO que seja menor do que isso. Ou seja, se 24 horas é o tempo máximo que um serviço pode ficar fora do ar antes que eu comece a sofrer impactos inaceitáveis, eu tenho que determinar, por exemplo, que o retorno, então, dessa atividade tem que acontecer em 18 horas no máximo, tá? Esse período de 18 horas é o que a gente chama de RTO, ou seja, é o objetivo de tempo de recuperação. É o período dentro do qual eu consegui restabelecer, tá? A minha prestação de serviço ou a entrega de um determinado produto ou uma atividade, né, que sustenta esse produto ou serviço prioritário, enfim, após o incidente, tá bom? E, obviamente, o RTO, ele tem que ser menor que o MTPD. Gente, olha, não é menor ou igual não, tá? É menor, inclusive, te dando aí uma margem de segurança, tá? Uma margem de segurança entre o período máximo tolerável, tá? E aquilo que você tecnicamente acha viável. Então tem que ser menor. Esse texto aqui é o texto da norma, olha, para produtos, serviços e atividades. O RTO, ou seja, isso aqui, ó, o RTO deve, lembra lá das aulinhas de inglês? Must, né? Deve ser menor que, aí ele fala, né, o tempo dentro do qual o impacto adverso resultante aí de uma interrupção, etc. Na verdade, gente, esse texto aqui, blá, 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 é o tal do MTPD, né? Ele está falando esse texto todinho, né? Daqui até aqui, ele está falando do MTPD que a gente acabou de explicar, tá bom? Então, essas duas siglas são siglas bem conhecidas, tá? Desde a 15.999 e a família 22.300 trouxe mais algumas, que são essas duas que a gente viu aqui no slide anterior, tá? Que a gente está falando de questões de que não são tempos, né, em si. São outras siglas relacionadas a outras coisas que a gente explicou, tá bom? Vamos encerrar aqui, a gente volta daqui a pouco para falar de um outro termo que é a BIA, tá? Análise de impacto do negócio.